Em uma pequena cidade, uma história arrepiante se espalhou ao longo dos anos. Adentrem no mundo do Senhor 13. Uma lenda arrepiante. Um demônio do espelho. Dizem que ele é uma entidade sombria e vingativa. No Halloween, sua alma fica descontrolada. Ele observa. Ele espera. Ele anseia por almas. O Senhor 13. Um nome sussurrado em tom de terror. Uma figura envolta em mistério. Dizem que ele se esconde nas sombras, que ele aparece em espelhos, uma entidade malévola. Esta é a história do Senhor 13. Uma lenda passada de geração em geração, contada em voz baixa ao redor de fogueiras e em noites escuras. Uma história de terror e suspense. Uma viagem ao desconhecido. Será que você teria coragem de enfrentar o Senhor 13? Ninguém sabe ao certo. De onde veio o Senhor 13? As origens, um mistério. Algumas histórias sussurram sobre um antigo espírito maligno, talvez um escravo que fez um pacto com entidades das trevas. Outros falam de um pacto demoníaco, um acordo firmado sob a luz da lua com o próprio diabo. Uma coisa é certa: o Senhor 13 é real. Uma força a ser temida, como o Saci ou o Curupira. Uma entidade poderosa. Ele se alimenta do medo, crescendo a cada pesadelo. As lendas variam de norte a sul do Brasil, mas todas concordam: o Senhor 13 existe. Ele está lá fora, observando, esperando. Dizem que o Senhor 13 habita espelhos, um portal para o seu reino, um lugar pior que qualquer cemitério mal assombrado, um reflexo distorcido, como as águas turvas do rio Amazonas, um vislumbre do mal, como olhar nos olhos de uma jararaca. Cuidado ao se olhar no espelho. Você pode ver o Senhor 13, olhando de volta para você, com olhos vermelhos penetrantes, ardendo como brasas. A lenda diz: se você disser o nome dele 3 vezes, ele aparece. No reflexo, uma experiência aterrorizante, digna de um filme de terror do Zé do Caixão. Evite espelhos à noite, especialmente no escuro. Você nunca sabe quem pode estar observando. Muitas teorias cercam o Senhor 13 como trepadeiras em um casarão abandonado. Algumas plausíveis, outras bizarras. Todas intrigantes, como um enigma da esfinge. Alguns acreditam que ele é um espírito vingativo, preso neste mundo como um fantasma na fazenda Capuava. Outros afirmam que ele é um demônio, invocando almas para o inferno, tão quente quanto o nosso Nordeste. E se o Senhor 13 for real? E se as lendas forem verdadeiras? Uma pergunta assustadora, que ecoa na mente como um grito no silêncio da noite. Sem resposta fácil, o mistério continua, alimentando a lenda. Se você assistiu até aqui, dá aquele like e inscreva-se no canal. Não seja um corno que será pego pelo Senhor 13. Será uma verdade oculta? Histórias estranhas cercam o Senhor 13, como abelhas em torno de um favo de mel amaldiçoado. Eventos inexplicáveis que desafiam a lógica e a razão. Fenômenos assustadores que fariam até o mais cético duvidar. Alguns afirmam ter visto o Senhor 13, uma figura sombria, observando-os de dentro do espelho. Esses eventos são reais? Ou são truques da mente? Ninguém sabe ao certo. Temos testemunhas em relação ao caso. Ao longo dos anos, muitas pessoas afirmaram ter encontrado o Senhor 13. Seus relatos são assustadores, cheios de terror, como uma noite no cemitério da Consolação. Um homem jurou que viu o Senhor 13 no espelho do seu quarto. Uma figura alta e esguia, com olhos vermelhos brilhantes. Uma mulher afirmou ouvir a voz do Senhor 13, sussurrando seu nome enquanto ela dormia. Ela acordou apavorada, com a sensação de que algo a observava. Esses encontros são reais? Ou são produtos da imaginação? Cabe a você decidir. O legado do Senhor 13 traz no Halloween. A lenda do Senhor 13 capturou a imaginação, inspirando livros, filmes e programas de TV, tão presentes em nossa cultura quanto o futebol.
Um ícone da cultura pop, ele é frequentemente retratado como um espírito maligno preso em um espelho, assombrando aqueles que cruzam seu caminho, como um personagem de história em quadrinhos. O Senhor 13 tornou-se sinônimo de terror, tão assustador quanto o boitatá. Seu nome, um lembrete do mal que espreita nas sombras, pronto para nos agarrar quando menos esperamos. Seria tudo isso teoria da conspiração? O Senhor 13. Uma lenda atemporal, contada por gerações, como as histórias do folclore brasileiro. Uma história que continua a aterrorizar, como um conto de Machado de Assis com um toque de terror. Um mistério que permanece sem solução, como os segredos da Serra do Roncador. Ele é real? Ou apenas um produto da nossa imaginação, alimentado por nossas crenças e medos? Cabe a você decidir. Mas cuidado! Ao olhar no espelho, você pode não gostar do que vê. O Senhor 13 está lá fora, observando, esperando, como um urubu à espera da carniça. Você está pronto para enfrentá-lo? Perguntas frequentes. Quem é o Senhor 13? O Senhor 13 é uma figura lendária, frequentemente descrita como um demônio ou espírito maligno que se esconde em espelhos, como um personagem de filme de terror. Quais são as origens do Senhor 13? As origens do Senhor 13 são obscuras e perdidas no tempo, envoltas em mistério e especulação, como a história da cidade perdida de Eldorado. O Senhor 13 é real? A existência do Senhor 13 nunca foi comprovada, mas a lenda persiste, alimentando a imaginação e o medo, como a lenda do lobisomem. Como posso me proteger do Senhor 13? Disse que evitar espelhos, especialmente no escuro, e não dizer seu nome 3 vezes seguidas, podem ajudar a evitar encontros indesejados, assim como usar um dente de alho afasta vampiros. Desvendando o desconhecido. Senhor 13. Entidade malévola que se acredita habitar espelhos como uma assombração. Espelho maldito. Um espelho que se diz ser um portal para o reino do Senhor 13, como uma passagem secreta para outro mundo. Teorias da conspiração. Ideias que tentam explicar o mistério do Senhor 13, tão complexas quanto as linhas da mão. Encontros assustadores. Relatos de pessoas que afirmam ter encontrado o Senhor 13. Experiências que fariam qualquer um tremer de medo. Cultura pop. O impacto do Senhor 13 na cultura popular, incluindo filmes, livros e programas de TV, tão popular quanto o carnaval. A origem do Senhor 13 é envolta em mistério. Algumas versões dizem que ele era um homem cruel, condenado à eternidade no espelho por seus crimes. Outras afirmam que ele é um demônio antigo, atraído pelo desejo das pessoas de ver algo sobrenatural. Uma coisa é certa: aqueles que tentaram invocá-lo nunca mais foram os mesmos. Muitos perderam a sanidade, enquanto outros desapareceram sem deixar rastro, com apenas um espelho quebrado e gotas de sangue como pistas. Será que você teria coragem de enfrentar o Senhor 13?